transferência de identidade. Isso não é de difícil compreensão. Eu fiz um vídeo onde aparecia o símbolo que nós acostumamos a conhecer como símbolo do coração, e esse símbolo, na verdade, se transforma em uma bunda feminina. E aí nós perguntamos, poxa, o que teria a ver o coração com a bunda? Nunca passaria pela nossa cabeça que esse símbolo que nos acostumaram com ele desde criança simbolizasse realmente a bunda. Mas nos enganaram, dizendo que esse símbolo representaria o músculo que temos aqui no peito, que muitos acham inclusive que é um órgão, mas a medicina diz que é um músculo, mas que representaria esse músculo. Não, definitivamente. A imagem que mais se parece com o símbolo do coração é a imagem da bunda. Pode até representar o amor, mas não o amor como nós achamos que representa. Mas que representa o amor eros, sem dúvida, esse sim. É representado pelo coração, que é o símbolo do deus Eros, lá da Grécia. Essa é uma transferência de identidade. Quando você conhece um símbolo desde criança e acha que esse símbolo representa, na verdade, uma situação A, e você nem imagina que ele possa representar uma situação B, mas agora, fora da Matrix, você começa a observar tudo e vê realmente que esse símbolo ele se parece muito com uma bunda e nada com o coração humano. É uma transferência de identidade, sim. Mas não é o único caso, nem o único tipo. Isso ocorre em todos os setores. Você, geralmente, olha só, em outro extremo, que não tem praticamente nada com esse. Quando você assiste uma produção de Hollywood e você vê aquela produção hollywoodiana dizendo que o dono do mundo é o presidente dos Estados Unidos. O lar do homem mais poderoso do mundo está desprotegido. Na verdade, é uma transferência de identidade, para que nós nem venhamos a imaginar que o dono do mundo é esse senhor, atualmente, David Rockefeller, o ancião, vamos dizer assim, dos Illuminati. Essa é uma classe de gado americano muito peculiar. Chama-se Longhorn, ou chifres grandes. É o gado do Texas. E a partir deste tipo de animal, foi criado um clube de futebol americano que leva o nome do touro, desse boi, desse gado Longhorn. Quando os torcedores desse time vão ao estádio de futebol, eles buscam simbolizar o time de futebol usando a mão chifrada. A mão chifrada definitivamente não é o símbolo desse clube de futebol do Texas. Você sabe muito bem disso. Neste caso também há uma transferência de identidade. O hexagrama é um símbolo satânico milenar, antiguíssimo. Mas hoje, quando você vê um hexagrama, por exemplo, no templo religioso protestante, muitos templos religiosos protestantes têm o hexagrama. Quando você vê esse hexagrama no templo religioso protestante e que você perguntar àquele líder religioso do que se trata, ele vai dizer, olha, esse é o símbolo de Israel. Aí você, se for acreditar em tudo que o seu mestre diz, você vai ter então a certeza de que trata-se apenas do símbolo de Israel. Mas se você observar bem, você verá que não é só Israel que tem esse símbolo. Outros países em suas bandeiras também adotaram o hexagrama. O hexagrama, na verdade, ele não é símbolo da estrela de Davi,
e nem de Israel, ele é muito mais antigo. Quando nós cremos, quando nós aprendemos, quando nós ensinamos que o hexagrama é símbolo de Israel, ou é o símbolo de Davi, nós estamos, na verdade, perpetuando uma transferência de identidade. Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significava que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para um deus em particular, tais como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho e das celebrações, e Apolo, o deus do sol. Temos que nos lembrar de que os romanos não viviam esta vida pensando em uma outra, viviam pensando somente nesta. Os romanos acreditavam que quem dá, recebe. Agradavam os deuses para que eles estivessem do seu lado, não para comprar a vida eterna, e sim para ter uma vida boa aqui na terra. Em 100 d.C., os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões e cultos místicos através do Império. E muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana em geral. Genericamente falando, o Império Romano caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se geralmente de um mundo de viver e deixar viver, em que muitos cultos eram tolerados pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos concordassem em seguir a religião romana, porque era dessa maneira que expressavam sua lealdade ao Estado romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram-se seguidores ávidos de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraiu os soldados que sempre tinham que encarar sua própria mortalidade nos campos de batalha. O culto originou-se nas províncias asiáticas, mas no século I d.C. foram encontrados templos para Mitra na Itália e até no norte da Bretanha. Cultos como este exemplificam a grande diversidade religiosa do Império e sua aceitação. Quando o paganismo que Roma herdou dos impérios anteriores que foram conquistados por Roma, quando esse paganismo adentra na religião protestante, ele tem que ter a identidade transferida. Ele muda de ceia mitraica, onde Mitra matou o touro, comeu a carne, bebeu o sangue, para a Santa Ceia. A Santa Ceia do protestantismo, sem dúvida, é uma transferência de identidade da ceia mitraica. Se eu causei a você algum espanto ou até alguma dor com o vídeo anterior, onde eu falo sobre a questão da ceia mitraica, eu peço que não leve a mal. Na verdade, a intenção minha não é ofender você, nem a sua crença, nem a sua visão de um determinado assunto espiritual ou religioso. Eu até reconheço que quando você tem uma roupa, e principalmente uma roupa branca, que é o caso contrário da minha blusa, que é preta, e quando mancha essa roupa, para você tirar a mancha, você tem que aplicar alvejante. Às vezes tem que apelar até mesmo para água sanitária, ou cloro, ou cândida, seja lá como você chama. E quanto mais você esfrega para tirar a mancha, de repente até danifica o tecido, acaba rompendo, fazendo um buraco. E às vezes nem assim a mancha sai. Algumas crenças estão tão enraizadas, criaram tantas raízes dentro do nosso entendimento. A raiz está tão profunda no nosso entendimento, que quando alguém chega e puxa essa raiz, ela dói lá dentro. E a gente fica até com raiva de quem puxou a raiz. Nesse caso, do irmão Rubens. Eu conheço pessoas que me mandam e-mail dizendo: irmão Rubens, eu até ainda assisto seus vídeos, mas a minha esposa, ela não quer nem ouvir a sua voz aqui dentro de casa mais. Eu já estou arrumando briga, porque eu quero ver o vídeo do Verdade Oculta, mas a mulher aqui não quer que eu veja de jeito nenhum. Ela tem nojo do teu nariz, irmão Rubens. Ela tem nojo da tua cara, de tantas besteiras e heresias que você fala. Ela não quer saber mais que eu veja você aqui dentro, irmão Rubens. Então, meu amado, eu entendo
perfeitamente que quando nós tocamos em um assunto que fere o entendimento das pessoas, essas pessoas vão reagir de uma forma contrária, vão se defender do irmão Rubens. Vão dizer, esse cara eu não quero mais ouvi-lo, ele é um herege. Esse cara está falando muita besteira. E eu não tenho que me preocupar em convencer você de nada. Não é isso que eu estou aqui para fazer. Não é para te convencer. Muito menos para tirar seu dinheiro. Se fosse para me tirar seu dinheiro, eu falaria somente coisas que te agradam. Eu formaria um público muito maior. Tanto que o sistema religioso protestante, logo assim que eu surgi com Verdade Oculta, me chamaram para fechar um acordo de parceria, de trabalho para ganhar dinheiro. E eu disse, meu negócio não é esse. Se meu negócio fosse tomar dinheiro das pessoas, eu não falaria coisas que a agridem. Eu falaria coisas suaves. Porque a intenção seria de tomar o dinheiro. Quando eu falo, por exemplo, sobre a ceia mitraica, que eu não tenho dúvidas. A Santa Ceia, que você está acostumado no protestantismo, é a ceia mitraica mesmo. Eu não tenho dúvidas disso. Então, quando eu falo isso, eu agrido um tipo de público que poderia estar comprando os DVDs que eu produzo, que poderia estar se agradando de mim, das minhas conversas, mas agora já não compra mais. Então, vamos dizer assim, o irmão Rubens perde vendas por falar a verdade. E eu te pergunto, em algum momento eu parei de falar o que eu tenho dito para vender mais ou menos? Ou por estar deixando de vender? Analise. Não tem jeito, amado. Eu vou continuar insistindo. A Santa Ceia que você fala não existe nem na Bíblia, quanto mais na Escritura. O texto em que as pessoas usam para poder embasar essa atitude pagã do mitraísmo está numa epígrafe, num subtítulo. Não faz parte nem do corpo da Bíblia, mas está apenas numa epígrafe da Bíblia. Paulo ensina o método correto de celebrar a Santa Ceia. Essa é a epígrafe lá do 1 Coríntios 11. Isso não é escritura de maneira nenhuma, isso não tem na escritura. Isso só tem nesse livro, forjado, manipulado, para levar você ao entendimento errado. Olha, deixa eu te falar mais uma coisa. Se o que o irmão Rubens fala tem te ferido, se prepare. Porque eu vou preparar agora um DVD, é o próximo, somente sobre a Bíblia. Eu não trouxe o protestantismo lá das raízes, de Calvino, dos puritanos calvinistas, de Zwingli. Eu não vim trazendo de Wesley, eu não vim trazendo lá de trás o protestantismo. Vou também buscar a Bíblia lá de trás, tudo com fatos históricos. E nós vamos ver o que realmente é a Bíblia e se a Bíblia é ou não a Escritura, porque com certeza, não há dúvidas, é mais uma transferência de identidade. Aquilo que o nosso Salvador sempre identificou como Escritura, hoje é identificada essa Escritura como se fosse esse livro. E que definitivamente não é, porque tem muitas diferenças. Uma coisa só é a outra quando essa coisa é igual a outra. Se uma coisa é diferente de outra, ela não é a mesma coisa. Ela pode ser parecida, pode ser quase que idêntica, mas não é a mesma coisa. Nós vamos mostrar isso para você, mas o assunto aqui agora é a ceia. Eu estou aqui num domingo maravilhoso de sol, um domingo muito bonito, no mês de fevereiro, começo do mês, fazendo esse vídeo para você com muita alegria. E a questão da ceia, amado, você, antes da internet, nós ficávamos muito limitados com a questão histórica das coisas, porque só tinha acesso aos livros de história quem tinha muito dinheiro para gastar, quem podia mandar seus filhos para estudar em Harvard. Porque quando eles saem do Brasil para aprender fora, eles aprendem como dominar o gado brasileiro. Então lá ensina coisas que aqui não ensinam. Então quando você tinha acesso somente às pessoas ricas, eles não tinham interesse em falar nada para ninguém, até porque quando o dinheiro cresce aos olhos, a pessoa não tem mais interesse em falar a verdade. Eu não estou falando para você, eu falo a verdade, eu perco dinheiro. É que eu não tenho preocupação com dinheiro acima da verdade.
O dinheiro é só para manter as despesas aqui na terra e você vivendo. Deu para manter as despesas e vivendo, tá bom. Entende? Então, por isso é que eu venho buscando falar a verdade. E os livros que dizem as verdades históricas, porque aí você pode pegar a história mundial e comparar com o que você conhece. Para daí você tirar a sua conclusão e parar de pensar pela cabeça dos outros. Tem que pensar pela sua. Naquele grande dia não vai ter como chamar ninguém para dizer que te ensinou errado e a culpa é de quem te ensinou. É contigo mesmo. Então, por isso é que você tem que tirar suas conclusões. Eu creio nisso. Antigamente, você queria saber sobre os fatos históricos, deveria recorrer a um sebo, a uma livraria antiga, ou ter muito capital para estudar melhor fora do Brasil. Hoje, com a internet, você sai do Brasil assim, ó. Então, só não pesquisa hoje quem é preguiçoso, quem está acomodado e quem tira vantagens com o sistema religioso e não quer ir contra ele, porque vive dele, está dentro dele, precisa dele e ele faz parte da vida dessas pessoas. Agora, quem não tem compromisso com o sistema religioso, mas tem compromisso consigo próprio, com seu próximo, e compromisso, acima de tudo, com aquele lá de cima, o nosso Criador, esse não se acomoda, esse vai em busca das informações verdadeiras. Então, deixa eu te falar uma coisa. Existe, não é existiu não, é mentira se disserem que existiu. Existe, já há muito tempo, um segmento religioso chamado mitraísmo. Mitraísmo. Esse segmento religioso, chamado mitraísmo, ele é muito anterior a Jesus Cristo, ao nosso Salvador que chamamos de Jesus, porque há mais uma transferência de identidade aí no nome. Mas é muito antigo. E diz respeito a um camarada que teria matado um touro sagrado, teria comido a carne desse touro e bebido o sangue desse touro. E a partir daí ele ganhou uma divindade. E aí a história é muito longa, e aí não é o caso aqui agora. Quando eu vier falar sobre a ceia, que além do DVD da Bíblia, eu estou preparando um DVD especial só sobre a ceia, aí nós vamos pegar o Mitra lá do fundo da caverna dele e expor ele à luz do dia, aí você vai ver quem é Mitra. Aí você vai se assustar, porque não é só a ceia que está aí dentro. Tem muito mais coisas hoje no protestantismo, no sistema religioso evangélico, ligado à Mitra, do que só a ceia. Aí que você vai dizer que eu sou herege a princípio, mas depois você vai analisar e vai dizer não. Tem um pouco de verdade nisso. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão de comer pão e beber vinho, imitando o sacrifício do verdadeiro Salvador que morreu na cruz, isso já existe, ó. Esse culto à Mitra é anterior à morte de cruz do nosso Salvador. Ele foi adaptado em algumas coisas após esse período da morte do Salvador. Foi adaptado para ser cada vez mais confundido com o Salvador. Repito, não é só a ceia. Tem várias coisas que estão aí dentro do protestantismo que é mitraísmo. No DVD especial sobre a ceia nós vamos detalhar. Fica tranquilo. Agora eu quero dizer para você sobre a questão da ceia que você pratica na denominação. Ela está embasada em qual passagem? Da Bíblia. Passagem bíblica. Você usa o livro, é que eu não tenho aqui agora, a Bíblia. Não é a Bíblia que você usa? Eu sempre tenho a minha Bíblia aqui do lado, hoje não está aqui. Mas você usa a Bíblia. Sim, usa a Bíblia. Em qual passagem da Bíblia está baseada a questão da ceia, da santa ceia que você faz, de período em período, no templo da sua denominação? É em Coríntios. Aquela passagem de Coríntios, Paulo está citando um exemplo anterior, que está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu acho que em João não relata detalhadamente, mas Mateus, Marcos e Lucas sim. Então Paulo utiliza, naquela passagem que ele diz aos Coríntios, algo que ocorreu e que está relatado nos livros anteriores, os livros do Evangelho. Agora, eu não entendo como o sistema religioso protestante conseguiu colocar uma farsa tão mentirosa e tão desestruturada, e que é a raiz mais profunda hoje dentro do cristianismo, ou se não é a mais, é uma das mais, que quando você mexe, você fere as pessoas de dor.
É como aquele dente que você puxa aquela raiz lá de dentro e... Ai, para, por favor, para! Eu já não estou aguentando mais. Aguenta mais um pouquinho, não desliga agora não. Espera mais um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse formato dessa liturgia, desse memorial, dessa cerimônia, desse ritual da ceia, da Santa Ceia, que você chama, e que eu chamava também quando eu estava no sistema religioso, ela não tem amparo em lugar nenhum da Escritura. Ela nasceu justamente de onde nasceu o protestantismo, do catolicismo. O que acontece é o seguinte, o padre, quando ele vai celebrar a partilha, que é a Eucaristia, ele pega a folha da Igreja Católica. A folha da Igreja Católica não é essa aqui eu imprimi ali na minha impressora, mas os dizeres que o padre lê está aqui. Eu vou ler para você. O que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte, amado. A Constituição da Santa Ceia, que você conhece no protestantismo, ela é uma prática católica. É a prática da liturgia, da Eucaristia, a partilha. E que a católica herdou do mitraísmo. Entende? Quando o catolicismo foi formado, ele absorveu várias culturas religiosas. E a mitra é a que mais influenciou o catolicismo. O catolicismo é quase que 90% mitraísmo. E o protestantismo também. Tem muito mitraísmo nele, demais. Você vai ver isso em outro DVD. Fica tranquilo. Agora, a partilha em si, que é a Eucaristia, que é o ponto-chave da missa católica, uma missa mitraica, a missa toda ocorre em função da partilha da Eucaristia, e que acontece no protestantismo uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses. Essa do protestantismo é aquela do catolicismo, que é aquela de mitra. Isso que eu estou dizendo. Ela não nasceu com Paulo, nem com Jesus, que é o nosso Salvador, que a gente chama de Jesus. Não. Ela não veio daquela origem. Alguém pode até falar besteira, irmão Rubens está dizendo que Jesus praticou a ceia mitraica? Rapaz, a ceia mitraica que você participa, meu amado, ela não é a ceia judaica. Aquela que Jesus participou foi a ceia judaica. Nesse vídeo agora, hoje aqui, nós vamos confundir isso. Isso aí pelo menos vai ficar desconfundido. Só vai repetir o erro quem quiser. Mas deixa eu ler a passagem que o padre lê. Quando o padre ele vai fazer a cerimônia da Eucaristia, ele não pega a Bíblia. Repara para ver. Ele não pega a Bíblia, ele lê da folha da Igreja Católica, ou já está na memória dele, ele nem pega a folha. Mas ele não lê um texto bíblico. A grande pergunta é, por que o padre não ler um texto bíblico para fazer o ato da partilha, da Eucaristia, da ceia? Porque ele não encontra respaldo na Bíblia para isso. Mas ele faz porque é um ato herdado das outras religiões. Não só este ato, este momento da missa, como tudo. A roupa do padre, do papa, dos arcebispos, dos cardeais, elas têm tudo enquanto é detalhes que cada um representa uma cultura religiosa diferente. Ali ele contempla, dentro do catolicismo, diversas religiões pagãs de Roma. Entende? O catolicismo é a arca das religiões, tem todas as religiões anteriores ali dentro. E a ceia é uma religião mitraica. Então ele não lê na Bíblia pelo simples fato dele não ter amparo na Bíblia para praticar aquilo que ele pratica, que é um ritual mitraico. Então ele lê na folha, porque na folha que ele lê tem. Por que que na folha que o padre lê tem e na Bíblia não tem? Porque na folha ele botou lá. É simples. Ele escreveu na folha. Eu vou pegar aqui, eu vou escrever o que eu quiser aqui e vou falar. A letra é minha, a caneta é minha, o papel é meu. A missa é do catolicismo. Então, naquela folha do padre, está escrito o que ele quer. Ele lê dali porque não é o que está na Bíblia. Se ele pegar a Bíblia para ele ler sobre a ceia, ele vai passar vergonha, porque não tem. Eu vou ler o que o padre lê, nós vamos chegar lá. Fica tranquilo. Eu não deixo ninguém na dúvida. Vamos em frente. Alguém pode até falar besteira, irmão Rubens está dizendo que Jesus praticou a ceia mitraica? Rapaz, a ceia mitraica que você participa, meu amado, ela não é a ceia judaica. Aquela que Jesus participou foi a ceia judaica. Nesse vídeo agora, hoje aqui, nós vamos confundir isso. Isso aí pelo menos vai ficar desconfundido. Só vai repetir o erro quem quiser. Mas deixa eu ler a passagem que o padre lê. Quando o padre ele vai fazer
a cerimônia da Eucaristia, ele não pega a Bíblia. Repara para ver. Ele não pega a Bíblia, ele lê da folha da Igreja Católica, ou já está na memória dele, ele nem pega a folha. Mas ele não lê um texto bíblico. A grande pergunta é, por que o padre não ler um texto bíblico para fazer o ato da partilha, da Eucaristia, da ceia? Porque ele não encontra respaldo na Bíblia para isso. Mas ele faz porque é um ato herdado das outras religiões. Não só este ato, este momento da missa, como tudo. A roupa do padre, do papa, dos arcebispos, dos cardeais, elas têm tudo enquanto é detalhes que cada um representa uma cultura religiosa diferente. Ali ele contempla, dentro do catolicismo, diversas religiões pagãs de Roma. Entende? O catolicismo é a arca das religiões, tem todas as religiões anteriores ali dentro. E a ceia é uma religião mitraica. Então ele não lê na Bíblia pelo simples fato dele não ter amparo na Bíblia para praticar aquilo que ele pratica, que é um ritual mitraico. Então ele lê na folha, porque na folha que ele lê tem. Por que que na folha que o padre lê tem e na Bíblia não tem? Porque na folha ele botou lá. É simples. Ele escreveu na folha. Eu vou pegar aqui, eu vou escrever o que eu quiser aqui, vou falar, a letra é minha, a caneta é minha, o papel é meu. A missa é do catolicismo. Então, naquela folha do padre, está escrito o que ele quer. Ele lê dali porque não é o que está na Bíblia. Se ele pegar a Bíblia para ele ler sobre a ceia, ele vai passar vergonha, porque não tem. Eu vou ler o que o padre lê, nós vamos chegar lá. Fica tranquilo. Eu não deixo ninguém na dúvida. Vamos em frente. Na noite em que ia ser entregue, é o padre lendo. Ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo, aqui está. Olha aqui, ó, presta atenção. Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. E por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Essa passagem não está escrita em Mateus, não está escrita em Marcos, não está escrita em Lucas e nem em João. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Em lugar nenhum desses. Você está entendendo? Eu vou ler a passagem da Bíblia Católica. Ficou aqui. Eu vou ler a passagem da Bíblia Católica, que é Coríntios 11, 24, para você ver como está escrito na Bíblia Católica. Por que que o padre não pega a Bíblia Católica para ler essa passagem? Eu vou ler para você agora. Vá na internet, procure a Bíblia Católica e leia. 1 Coríntios 11, 24. Por que que o padre, para justificar a Eucaristia, que é a Santa Ceia da Igreja Católica, de onde saiu a Santa Ceia protestante, por que que ele não lê na Bíblia? Ele lê na folha. Eu vou ler o versículo que ele deveria ler na Bíblia, que é o que o protestante lê. E depois de ter dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Não tem comer e beber. Na Bíblia Católica tem partiu e disse, olha, esse é meu corpo que eu entrego por vós. Fazei isso em memória de mim. Parti em memória de mim. Esse é o versículo número 24 de 1 Coríntios 11. Pegue a Bíblia Católica na internet, se você não tiver, e leia. Aí depois surge o protestantismo de Calvino, de Lutero, que é padre, morreu padre e ficou sempre padre. E aí depois faz a Bíblia Católica, você tem a versão do padre, presta atenção, você tem a versão do padre João Ferreira de Almeida, não é verdade? E o padre, para não ler, o protestante, para não ler na Bíblia, na folha do padre, mas para ler direto na Bíblia, o que fez? Modificou o texto. Simples. Você procura na Vulgata, de onde saiu a Bíblia protestante, a Vulgata está igual à católica. Porque a católica saiu da Vulgata.
Há protestantes que são da católica que são da Vulgata. Mas foi acrescentado um pedacinho nessa passagem. Leia, veja a sua Bíblia e veja a da católica. Na sua está assim, ó. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Na protestante está dizendo para você tomar. Ah, não, tomar aqui é pegar mesmo, é que está para confundir ainda. Toma, pega, come. Faz isso em memória de mim. Na católica não tem essa passagem, essa parte. Não fala em comer em memória de mim. Fala em repartir em memória de mim. Porque é isso que o Salvador quer de nós, que nós viemos a repartir e não comer. O símbolo que Paulo usou ali para poder explicar aquele povo era o de repartir e não de comer. Olha só as passagens que colaboram com isso. Eu anotei algumas aqui. Abre aí comigo a Bíblia. Você não gosta de ver a Bíblia? Então vamos abrir aí. João, capítulo 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, João 6, 51. 52 agora. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar sua carne a comer? João 6, 53. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. João 6, 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. João 6, 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6, 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6, 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eu faço uma pergunta a você, amado. Neste e em outros tantos textos da Escritura, está sendo falado sobre um pedacinho de pão que você compra na padaria? Ou está sendo falado sobre o pão que desceu do céu, o pão vivo, o Salvador? Estão te confundindo, meu amado. Quando o Salvador fala para comer daquele pão, é ele, e não do pãozinho da padaria. Repara para você ver. Lê esses textos que eu falei, lê na íntegra, que você vai ver que é isso. Aquele que não come do meu pão, não bebe da minha carne, você está pensando em você, meu amado, não é no seu próximo que ele está falando. Olha, você tem que pregar esse evangelho, você tem que distribuir esse pão da vida. Porque aquele teu irmão que está do teu lado, que não conhece a verdade, ele está sem se alimentar deste pão. E ele, se não comer, ele vai morrer, não vai viver eternamente. Porque quem não come deste pão não vive eternamente. É da segunda pessoa que ele está falando, não é da primeira. Esse egoísmo que as pessoas só pensam nela própria entrou nos templos religiosos dos protestantes depois dos teleapresentadores, dos pastores eletrônicos. Agora, se você ainda tem alguma dúvida, vamos fazer uma comparação? Vamos comparar as ceias para você ver de que se trata? Que aí eu acho que não vai sobrar mais dúvida. Vamos fazer um gráfico. Neste gráfico, nós vamos colocar a ceia judaica. Essa nós conhecemos bem. É aquela que o Salvador fez um dia antes da sua morte. Tá certo? Que está registrado nos evangelhos e que Paulo recorda aos coríntios, na passagem de Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Então, nós temos aí a ceia judaica. Existe também uma outra ceia, que não é a judaica, a ceia de Coríntios. Essa ceia de Coríntios, Paulo, nela, lembrou da ceia judaica, como exemplo, para que as pessoas não fizessem como estavam fazendo lá em Coríntios. Então também havia ali um jantar, que o nome jantar e ceia é a mesma coisa, tá certo? Então havia a ceia de Coríntios. Já temos a ceia judaica, e já temos a ceia de Coríntios. E temos também a terceira ceia que o irmão Rubens tem falado muito nela. A ceia mitraica. Talvez nessa, você, antes do irmão Rubens falar, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa.
E é por isso que agora fica difícil aceitar como uma verdade, porque você não conhecia há tanto tempo. O teu pastor nunca te falou da ceia mitraica. O padre que você frequenta, a católica, nunca te falou da ceia mitraica. Mas ela é muito mais antiga do que o nascimento do Salvador. Então, se o seu pastor não te falou da ceia mitraica e nem o padre, talvez seja porque eles não queriam que você soubesse. Tá certo? Ou porque também eles enganados não sabiam. Mas então já temos 3 ceias no nosso gráfico. Presta atenção aqui, meu amado. Se você quer dar uma chance a você mesmo de tirar a sua conclusão, sem entrar pela cabeça do irmão Rubens ou de qualquer outro, mas por você mesmo, você e ele, o Salvador, então presta atenção aqui. Estamos fazendo um gráfico. Já colocamos aqui a ceia judaica. Já colocamos aqui a ceia de Coríntios, que está relatado em Coríntios, 1 Coríntios 11. E estamos colocando aqui também a ceia mitraica. A Santa Ceia do protestantismo vai ficar guardada, por enquanto, só na sua mente. Vamos colocar aqui o período que essas ceias eram feitas. Vê se você me entende. Qual o período dessas ceias? Da judaica, da ceia de Coríntios e da mitraica. Bom, vamos lá. A ceia judaica, ela era feita uma vez apenas por ano. Pesquise para você ver se é verdade do irmão Rubens ou se eu estou mentindo. A ceia de Coríntios, só existe relato dela na Escritura uma única vez. Nós não víamos Paulo fazendo Santa Ceia todo mês, nem toda semana, nem todo culto, nem toda reunião, nem todo lugar. Nós não vimos hora nenhuma. Nós só vimos aquela ceia relatada na carta de Paulo aos Coríntios naquele momento. Então está aqui uma única vez. E a ceia mitraica, pesquise. A ceia mitraica era esporádica. Algumas pessoas, em determinado período da época, ao longo da história, faziam essa ceia regular em cada culto à mitra, outros, culto sim, culto não, mas não era uma regra que fosse em todo culto de mitra, que era feito a ceia mitraica. Então temos aqui a ceia judaica, a ceia de Coríntios e a ceia mitraica. O período da judaica, uma vez ao ano. A de Coríntios, uma única vez. E a mitraica, feita esporadicamente. Agora temos os ingredientes. Quais eram os ingredientes dessa ceia? A ceia judaica, ela tinha um cordeiro. A ceia de Coríntios, pelo que nos relata a carta de Paulo, era um banquete generalizado. E a ceia mitraica, antes de Cristo, ela era feita com um touro que era morto e o seu sangue era bebido. Depois de Cristo, ela se transformou em comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho. Ainda na seita judaica, outro ingrediente era o pão asmo, que não aparecia na ceia de Coríntios, e o pão asmo também não aparece na ceia mitraica. Outro ingrediente era o vinho. Ele aparece na ceia judaica, ele aparece também na ceia de Coríntios e aparece também na ceia mitraica. Beleza? Outro ingrediente era ervas amargas. Ele aparece na ceia judaica, ele não aparece na ceia de Coríntios e ele não aparece na ceia de mitra. Quanto à partilha, como é que era feita? Na judaica havia a partilha entre os irmãos. Eles repartiam entre si. Tanto que o Salvador disse, toma, reparte, fazem isso em memória de mim. Que é o texto original da Vulgata e da Bíblia Católica, que está adulterada na protestante, do Manuel Ferreira de Almeida, do João Ferreira de Almeida. Na ceia judaica havia essa partilha. Na ceia de Coríntios não havia um pegar e dar para o outro, partilha. Havia, cada um come o seu o mais rápido possível para o outro ficar sem nada. Uns comiam tanto que se fartavam, até se embriagavam, xaropavam, e outros ficavam sem comer nada. Era diferente da judaica. Na judaica havia partilha. Na de Coríntios não havia. Na mitraica era uma distribuição, mas em forma de quermesse. Quando eu falo quermesse, eu não sei se a palavra é bem essa, mas deixa eu me fazer entender. Cada um tem alguma coisa, leva o que tem. E agora ali reparte entre todo mundo. Antes, no primórdio do mitraísmo,
Era um banquete, todo mundo ia lá e comia, servia, levava e servia. E depois passou a ser uma distribuição. Agora, qual era a quantidade desses ingredientes, dessas coisas que se comiam? Na ceia judaica, era uma janta normal. As pessoas comiam normalmente, como se come hoje no almoço ou na janta. Em Coríntios, aquela relatada na carta de Paulo, que foi só uma vez e que não tinha ervas amargas, nem pão ázimo, aquela era uma comilança. Glutonaria, guludice. Paulo chegou ao ponto de dizer assim, rapaz, você por acaso não tem casa para comer, não? Porque nisso que eu vou dizer não vos louvo. Vocês têm se juntado para pior e não para melhor. Por isso que eu digo, quando vocês se juntam, não é para comer a ceia do Senhor. Porque o que aprendi do Salvador, na noite que foi traído, que ele repartiu. E vocês não estão repartindo. Mas vamos lá. Quantidade. Judaica, uma janta normal. Coríntios, uma comilança. E na mitraica, antes de Cristo, era um banquete normal. Depois de Cristo, eles foram se adaptando, entrelaçando com a cultura das coisas do Salvador, dentro do cristianismo, religião criada pelo Constantino, imperador romano, e aí passaram a comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho. Não era açúcar, era vinho mesmo. O lava-pés. Lavar os pés das pessoas. Na última ceia que o Salvador fez, nós vimos ele lavando os pés dos discípulos. Então, a última ceia demonstra que havia o lava-pés. Na de Coríntios, havia lava-pés? Não. Na ceia mitraica, havia lava-pés? Não. O local para fazer a ceia. A ceia judaica era numa casa, isso está bem claro. Uma casa. Um cenáculo, né, que era o local da janta em uma casa, não era no templo. A boa pergunta, inclusive, é por que o Salvador não fez a sua ceia no templo? Você já se questionou sobre isso? Hein, meu amado? Você já parou para pensar assim, olha, por que será que o meu Salvador não fez a última ceia dele no templo? Esse povo evangélico não fala tanto em templocentrismo, em estar no templo, e templo. Por que Jesus não fez a ceia no templo? É uma boa pergunta, deixa para o DVD, que vai sair sobre a ceia mitraica, sobre a Santa Ceia. Até eu estou falando ceia mitraica, porque é a mesma coisa. O templo, o local, ceia judaica, numa casa. Coríntios diz que é num lugar. Num lugar. A igreja, ou seja, a reunião do povo estava num lugar. E a mitraica era realizada aonde? Certo, no templo. Neste caso, os templos mitraicos sempre foram cavernas, mas eram cavernas ornamentadas para ser um templo. Então era no templo. Qual o fundamento dessas ceias? A judaica representava a saída do Egito. A de Coríntios não tinha representação nenhuma, era comilança. Isso não representava nada. Leia o texto todo para você ver. A ceia mitraica, antes de Cristo, nos primórdios da religião mitraica, era o culto sacrificial, como é a missa católica. Depois passou a ser memorial, comendo pão e bebendo vinho em memória do que fez Mitra, como é o protestantismo hoje, né? Bom, qual o formato? Na judaica, come o pão, depois da ceia, que é o pão, bebe o vinho. Jesus, depois de ter comido o pão, pegou o vinho, depois de ter tomado a ceia, leia para ver. Na judaica, bebe o vinho depois da ceia. Coríntios, eles se embriagavam e comiam o tempo todo. Come, bebe o tempo todo, tudo junto. Mitraica, come o pão e bebe o vinho, tudo junto. Tem tantas coisas que a gente pode colocar, amado, mas eu vou começar a parar por aqui. Qual o objetivo destas ceias? A judaica era obediência à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia, determinava e obrigava as pessoas, uma vez por ano, a fazer aquele memorial, aquela lembrança da ceia judaica. Coríntios. Qual era o objetivo? Segundo Paulo, era de humilhar as pessoas. Leia para você ver. Os que tinham, juntava tudo
perto dos que não tinha para comer tudo que era gostoso e deixar os outros com fome sem nada. O motivo era humilhar os mais pobres. Leia para você ver. Era falta de amor ao próximo. Era o motivo da ceia de Coríntios. E na ceia mitraica, qual o objetivo? O objetivo da ceia mitraica era uma consagração. De que as pessoas se consagrassem mais. Tá certo? Chegassem mais próximo das divindades. Então, meu amado, vamos ver agora a ceia que você pratica. A ceia que você pratica. Eu por acaso deixei alguma ceia de fora para comparar com a sua? Se eu deixei, por favor, me lembre. Mas o que eu estou vendo aqui são essas três. Pelo menos o que você consegue enxergar na Escritura é a judaica e a de Coríntios. E os fatos históricos nos demonstram claramente a existência da ceia mitraica. Tem um celular aqui que está tocando direto, eu vou desligar. Peraí. Vamos ver então o que você tem feito hoje, que você chama de Santa Ceia. O que, na verdade, com qual dessas ela mais se parece? Em qual ela se enquadra melhor? Tá certo? Vamos ver. Temos aqui a ceia judaica, a ceia de Coríntios, a ceia mitraica. Agora, a ceia que você pratica, você conhece muito bem. Não precisa escrevê-la aqui. Mas vamos analisá-la também. O período que é feito. A judaica, nós sabemos que é feita de ano em ano. A sua é feita de ano em ano? Não, então não se parece com ela. A de Coríntios foi feita uma única vez. A sua foi feita uma única vez? Não, então não se parece com ela. A ceia mitraica não é feita anualmente. E também não foi feita uma única vez, como a de Coríntios. Ela é feita esporadicamente. Pode ser em todo culto, pode ser também de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Ela se parece com a ceia da sua denominação? Sim, eu creio que sim. Temos um ponto para a ceia mitraica. Quais os ingredientes destes tipos de ceia? A ceia judaica tinha um cordeiro. Na sua ceia, que você faz na sua igreja, mata-se um cordeiro? Não. Na ceia de Coríntios, ela tinha um banquete variado. Várias comidas diferentes, inclusive bebida alcoólica. Na sua tem várias comidas diferentes? E tem bebida alcoólica? Não. Come-se pão e vinho? Come-se pão e vinho. Mais ingredientes. A ceia judaica era feita com pães asmos. A sua ceia é feita com pão asmo? Se não, mais um zerinho aqui, não se parece com a judaica. A ceia de Coríntios também não tinha pães asmos. A mitraica tem pão asmos? Não, igual a sua. Mais um pontinho aqui também. Outro ingrediente, o vinho. Na ceia judaica tinha vinho, vinho mesmo, né? Suco de uva não vinho. Na sua tem vinho? Não. Na ceia de Coríntios também tinha vinho, verdadeiro, vinho com álcool, bebida alcoólica. Na sua tem? Não. Na ceia mitraica também vinho. Tinha vinho. Vinho mesmo, bebida. Na sua tem? Não. Mais um ingrediente, ervas amargas. Na ceia judaica tem ervas amargas. Na ceia da sua igreja tem ervas amargas? Não. Na ceia de Coríntios tinha erva amarga? Também não. Na sua também não tem. Na ceia mitraica tem ervas amargas? Não. Na sua também não tem. Vamos fazendo raio-x aqui, amados. A partilha, que é a distribuição, tá certo? Entre os irmãos. Os irmãos pegam e vai repartindo entre si. Jesus deu aquele pedaço e as pessoas vão repartindo entre eles. Na judaica, os irmãos repartem entre si. Não se parece com a sua, porque na sua, o pastor pede a uma pessoa especial, ou ele próprio, ou essa pessoa, um diácono, para fazer essa distribuição. Jesus entregou o pão para eles partirem. É diferente.
Na de Coríntios, ouvia isso? Não, de jeito nenhum. Porque ali eles comiam à vontade, aquela comilança doida. Não se parece com a sua. Porque eles comiam muito. Na sua você come só um pedacinho também. Na mitraica, no começo, nos primórdios da religião, era um banquete. Era uma mesa para as pessoas comerem ali. E chegava ali e comia à vontade. Depois passou a ser a distribuição. O sacerdote distribui. Distribui, ó, esse pedaço para você, esse pedaço para você, esse pedaço para você. Jesus, o nosso Salvador, que chamamos de Jesus, ele não deu um pedacinho para você. Ele pegou o pão e deu para as pessoas distribuírem. Partirem entre si. Leia atentamente para você ver. Mais uma vez, isso de uma pessoa pegar e sair distribuindo, parece mais com a ceia mitraica. Na ceia judaica, era um jantar normal, a pessoa comia até satisfazer o estômago. Na sua ceia, as pessoas comem na sua igreja até satisfazer o estômago ou é um pedacinho apenas de pão? É um pedacinho de pão, então era diferente da ceia judaica. Na ceia de Coríntios, as pessoas comiam um pedacinho de pão como na sua ou comia até se fartar? Comia até se fartar, então é diferente da sua, mais um zerinho. E na ceia mitraica, como é que é essa quantidade? Antes de Cristo, nos primórdios da religião, era um banquete. Depois de Cristo, virou um pedacinho de pão e um cálice de vinho. Mais um pontinho. Come-se só um pouquinho. É só uma representação, né, para encher mais a barriga. A ceia judaica tem lava-pés? Tem lava-pés. Na sua tem? Não tem. Na ceia de Coríntios tinha lava-pés? Também não. Na sua também não tem. Mais um pontinho para você. Na ceia mitraica tem lava-pé? Não, também não. Então, mais um pontinho de igualdade da sua com a mitraica. O local. A ceia judaica era numa casa. A sua é numa casa? Não. Se parece com a ceia judaica definitivamente até agora. Nada em comum. A ceia judaica era numa casa. A ceia de Coríntios era numa casa? Podia ser, mas num lugar, em algum lugar. Mas não diz que era no templo, e não era verdadeiramente no templo. Disso não tenha dúvida. Não é igual à sua. A sua é no templo? Sim, a sua é no templo. E a ceia mitraica é realizada onde? Desde os seus primórdios. Sempre foi no templo. Mais uma afinidade. Já está disparada, eu acho que não dá mais para as outras passarem ela. Qual o fundamento? A saída do Egito. A sua ceia é por causa da saída do Egito? Não. A sua ceia que você faz na sua igreja era sem motivo nenhum igual a de Coríntios? Também não, porque a de Coríntios não era sem motivo nenhum, mas a sua tem motivo. O culto à mitra, o fundamento dele, dessa ceia, era um culto sacrificial. Antes de Cristo, nos primórdios da religião. Depois passou a ser o fundamento dela, um memorial. O fundamento da ceia que você faz na sua denominação é memorial? É. Então, mais um pontinho para ela. O formato dela. Na ceia que você faz, você come um pedacinho de pão e bebe um pedacinho de suco, representando vinho. Na ceia judaica, comia o pão e depois da ceia é que bebia o vinho. Leia o texto direitinho para você ver. Se a sua come o pão e bebe o vinho dentro da ceia, já não está igual à ceia judaica, porque na ceia judaica bebia o vinho depois da ceia, mais um zerinho. Na ceia de Coríntios, que Paulo condena, eles bebiam e comiam junto, no mesmo momento. A ceia era comer e beber, igual à sua. Mais um pontinho de familiaridade com aquela ceia que Paulo condena. Na ceia mitraica, come o pão e bebe a bebida, também junto, não é separado. Mais uma igualdade.
Qual o objetivo da ceia judaica? Obediência à lei de Moisés. Você come a ceia na sua igreja, a santa ceia que você come um pedacinho de pão e bebe o vinho, em obediência à lei de Moisés? Não. Caiu por terra mais uma. A ceia que você pratica, o objetivo dela é humilhar as pessoas? Não. Ela não se parece com a de Coríntios, porque a de Coríntios era humilhar as pessoas. Embora muitos são humilhados também nessas ceias. Por quê? Porque a pessoa às vezes não deu o dízimo, porque não tem dinheiro, não vai cear, e aí os outros já olham para ela e já a humilha. Não é assim? Fulano não deu dízimo, fulano tem pecado. Mas eu vou deixar do jeito que está para não mexer mais na ferida. A ceia mitraica. O objetivo dela é se consagrar. Era a pessoa estar mais próximas de Deus. Eu vou deixar aqui, não vou colocar que seja igual, até para não forçar a barra, mas vou anular essa daqui. Porque eu não vou dizer que a que você faz é para se consagrar também. Eu não quero apelar. Tá certo? Agora, uma pergunta final. A análise é sua, você é quem sabe. Eu só estou aqui mostrando a verdade, para que você possa compreender e tirar suas próprias conclusões. No nosso placar ficou assim, ó. Agora, com a ceia mitraica, olha quantas peculiaridades. Mas cabe a você decidir se o que você tem feito é ceia mitraica ou não. Eu não quero aqui dizer que você tem que aceitar o que eu estou dizendo. Eu só estou expondo para você. Mas eu deixo uma pergunta final. O Messias, ele estava na ceia judaica? Na última ceia, o nosso Messias, o nosso Salvador, estava presente? Sim. E ele disse naquela ocasião: não voltarei a ceiar de novo conosco, até que se chegue a grande ceia do Cordeiro, nas bodas, naquele grande dia. Então já sabemos que ele não estava na ceia de Coríntios. Nós temos certeza absoluta que ele nunca esteve na ceia mitraica. A grande pergunta é: será que ele está na ceia que você tem praticado? Esse assunto levantado por mim sobre a ceia de Mitra é um assunto muito polêmico, porque ele é, na verdade, um dos pilares deste moderno cristianismo chamado protestantismo. E quando você balança o pilar de uma construção, a construção toda estremece. E uma construção estremecida está a ponto de desabar. A preocupação das pessoas hoje que vivem, financeiramente falando, dos recursos do sistema religioso protestante, eles não querem de maneira nenhuma que essas estruturas sejam balançadas, porque senão, literalmente, a casa vai cair. Assim, a melhor forma que tem de se defender é atacando. E não se ataca a ideia de quem colocou essa questão no ar, mas ataca-se principalmente a pessoa. Existe alguém empurrando o pilar. Não se procura ver se essa força empurrando tem uma razão de ser ou não, mas procura-se imediatamente ver quem está empurrando para eliminar. Assim, resolve o problema na raiz. E é o que eles fazem. Falam da minha pessoa. Mas por que, enquanto falam da minha pessoa, por que não rebatem o que eu digo na própria Escritura? Eles defendem, por exemplo, a ceia do Senhor. Então nós vamos para a Escritura e vamos procurar a ceia do Senhor lá. Se você procurar a ceia do Senhor na Escritura, você acha. Mas você jamais gostaria de participar dela. Porque a ceia do Senhor vai ser a coisa mais terrível que vai existir. Procure no livro de Apocalipse sobre a ceia do Senhor e se prepare para tomar mais um choque. O que esses religiosos têm falado para me contra-atacar sobre a ceia do Senhor vai ser um dos eventos mais terríveis no final dos tempos. Agora, o que eles defendem como ceia do Senhor, que eles estão falando ceia do Senhor, é a ceia mitraica que eles praticam, mas não encontram de maneira nenhuma na Escritura respaldo em lugar nenhum. Porque, na verdade, foi um dogma herdado do catolicismo. O catolicismo executa essa liturgia, esse ritual, da mesma forma
que os protestantes. A única variável é que ali o padre diz que o vinho e o pão já estão no mesmo elemento, chamado hóstia. Tá certo? A hóstia já contém o pão e o vinho, na visão do padre, ou do catolicismo. Agora, o procedimento é o mesmo. Um sacerdote distribui para as pessoas, enquanto nós não vemos isso na Escritura em lugar nenhum. Eu penso que as pessoas que acusam o irmão Rubens de estar semeando heresia poderiam, no lugar de perder tempo atacando a minha pessoa, porque eu sou falho, vai encontrar 1000 defeitos em mim, e não é me atacando que vai defender a sua tese. Não adianta. Mostre na Escritura. Se existe uma ceia que é para poder lembrar a memória do corpo de Cristo, se é toda vez que você comer, você está lembrando dele, né? Se existe essa coisa, mostra na Escritura. Está escrito aonde? Em qual passagem da Escritura mostra essa ceia? Essa ceia era realizada no templo? Vai lá, me mostra. Pega lá a Escritura e abre. Olha, era realizada no templo igual nós realizamos. Olha, comia-se um pedacinho de pão que comprava-se na padaria, sei lá onde, igual a gente faz. Tomava-se um copinho de suco de uva, como nós fazemos. Está escrito aqui, ó, mostra. Está escrito aonde? Ah, deve fazer de mês em mês, ou de 3 em 3 meses. Tá bom, me mostra. Está escrito aonde na Escritura? Abre aí a tua Bíblia aí agora. E mostra. É simples. Você me rebate melhor com a verdade do que com a mentira. Então vá na minha ferida também. Então mostra onde é que está escrito isso aí. Porque se você está se baseando em Coríntios, como eu sei que está, ali era algo para não ser praticado. Paulo falou que aquilo era heresia. Aquilo que eles praticavam ali não era a ceia do Senhor. Paulo dizia textualmente, olha, quando você juntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Isso que vocês estão fazendo é heresia. Até importa que entre vós haja heresia, para que os que são sinceros se manifestem. É Paulo quem falou isso, não fui eu. Agora, de onde vocês, protestantes, tiraram essa ceia que vocês fazem? Está baseada onde? Mostra. Pega a Escritura e mostra onde está baseada. Ela não pode estar baseada na ceia judaica, porque não tem nada em comum com a ceia judaica. Eu mostrei no gráfico. Também na ceia de Coríntios, embora ela tenha algumas coisas em comuns, mas na ceia de Coríntios, Paulo está repreendendo todo mundo, para não fazer aquela lambança que eles estavam fazendo. Comer um monte aqui e deixar os outros sem nada. Agora mostra. Onde está essa ceia que vocês praticam? Ela se parece demais com a ceia mitraica. Olha, meu amado, é muito visível. Essa ceia que se pratica tem muitas coisas inerentes à ceia mitraica, à ceia de Mitra. E não tem nada dela na Escritura. Você entende? Agora, outra coisa também importante, olha. O que eu tenho defendido, presta atenção aqui em mim, por favor. O que eu tenho defendido é que o pão que é relacionado no Evangelho, nos livros do Evangelho e nas cartas, é o pão do céu. Isso é espiritual. O pão que eu defendo aqui, eu li, você viu aí nos vídeos passados, eu li várias passagens de João falando do pão que desceu do céu. Isso é um pão espiritual, não é pão de fermento, de trigo, de água, de sal com açúcar, feito na padaria, não. Esse que é feito na padaria é material, tá certo? Ele não é espiritual. O pão espiritual é o pão que desceu do céu, é o que eu estou defendendo. Aí dizem que eu não sou espiritual. Isso é uma inversão, é uma transferência de identidade. Dizem assim, o irmão Rubens não é espiritual. Poxa, eu estou defendendo justamente o pão espiritual. Eu defendo o nosso Salvador como pão espiritual. Eu defendo que você deve repartir é o pão espiritual e não o pão material, feito de trigo. Mas eles me acusam de não ser espiritual e defendem o pão de trigo. E acha que você é burro o suficiente para continuar te enganando. Deixa eu te falar uma coisa aqui, amado, aí que eles vão ficar mortos de ódio de mim. Esses caras, os líderes religiosos que enganam as pessoas, eles sabem que são fáceis de ser enganados. Por isso se preocupam tanto.
Eles pensam assim, olha, se nós com a mentira enganamos tão bem esses idiotas, alguém que venha falar uma verdade dessa, que é incontestável, vai levar todo mundo com ele. Porque esse povo come tudo, é igual avestruz. Tudo que der, esse povo come. Amado, quer ver outra coisa? Eu estou preparando um DVD, eu não queria nem adiantar isso. Ah, não vou adiantar não. Sabe por quê? Só vou abrir aqui um gancho. Tudo que esses cães gulosos podem imaginar que dá para enganar alguém no templo, eles pegam aquilo e levam para lá. Eles vão em Miami. Se eles encontrarem em Miami um pozinho que bota na água e aquilo fica dourado, sabe o que eles fazem? Esse pozinho eu levo para o Brasil, eu coloco na água das pessoas, as pessoas bebem, todo mundo fica com dente de ouro, eu engano um monte de gente, e agora eu vou ganhar dinheiro com esses idiotas. É, meu amado. E pozinho de ouro só é tudo! Tudo que se pode enganar alguém. Esses caras levam para dentro do sistema religioso protestante para enganar os bobões que estão lá para ser enganado. Você está lá para ser enganado. Eles dizem que o diabo vem matar, roubar e destruir. Você acredita, você não lê. Dizem que o irmão Rubens não é espiritual, porque o irmão Rubens defende o pão celestial. Eles defendem o pão material e são espirituais. E quando você contesta eles, você não tem o Espírito Santo. É isso que eles falam. Quando eles perdem no campo físico, porque não tem... Ah, isso aqui é o quê? Não, isso aqui é um copo d'água. Vou beber esse copo d'água. Pô, peraí, não tem como dizer que isso aqui não é um copo d'água. A gente está vendo isso aqui é um óculos. Então, esse cara que está vendo isso aqui como óculos, ele não tem o Espírito Santo. Ele não é espiritual. Espiritual é o que entra na conversa fiada que eles entraram quando estavam ainda bem intencionados, achando que aquilo era certo. Mas depois que viram que aquilo era errado, eles já estão com a família toda naquilo. O cara, se ele hoje chegar e falar uma verdade dessa dentro do templo dele, a mulher dele é a primeira a separar dele. Vai perder tudo. Vai falar, cadê o dinheiro para manter a família? Não tem mais, o cara só sabe fazer isso. Não se especializou em nada. Só em enganar o povo como religioso. Agora vai viver de que a família dele? Não é nem por causa do cara não, às vezes. Às vezes ele joga a alma dele no inferno, ou então passa a não acreditar mais em nada, que é o caso da maioria. Não acredita mais em nada, é materialista puro. Tá entendendo? Passa a não acreditar mais em salvação, mais em nada, para poder manter a família dentro do sistema religioso, comendo, bebendo e todo aquele privilégio que eles têm. Ou seja, decide mesmo ficar com o galardão aqui na terra. Servir ao próprio ventre, como está escrito. E que já receberam seu galardão. É a decisão de cada um. Eu só quero dizer para você, sabe o que, amado? Quando eu defendo que o pão é pão espiritual e não pão feito com farinha de trigo, eu estou defendendo algo espiritual e não material. Eles estão defendendo algo material e não espiritual. Mas é uma transferência de identidade. O irmão Rubens não tem essa visão que eles botaram na cabeça dos incautos. Então o irmão Rubens não tem o Espírito Santo. Ele não é espiritual. Tá certo? É o jeito que eles têm para poder contrapor. Enquanto isso, poderia simplesmente abrir... Cadê? Tá aqui agora. Aquela hora não estava. Aqui já está porque a amada da minha alma trouxe para cá. Muito eficiente, como sempre. Aí, eles não têm como abrir aqui e dizer, olha aqui, nós estamos fazendo o seguinte, na nossa igreja, porque lá é igreja, não tem respaldo para dizer que aquilo é igreja, mas está dizendo que é. Na nossa igreja, nós pegamos aquele pedacinho de pão, porque está escrito aqui, ó, no capítulo tal, no versículo tal aqui da minha Bíblia. Então, nós damos aquele pedacinho de pão para a pessoa comer, porque baseado nisso aqui. Está baseado aonde? Em qual? Qual acontecimento desse ocorre aqui na Escritura? Paulo participou de quantos desses? Amados, presta atenção, nem na de Coríntios Paulo participou. Ele mandou uma carta depois esculhambando todo mundo porque ele soube. Porque eu sei que entre vós, ele fala isso, eu soube aqui onde eu estou, que aí vocês estão fazendo essa lambança. Mas ele mesmo nunca participou daquela lambança lá de Coríntios. Entende, amado? Paulo jamais participou de uma ceia dessa mitraica que você participa. O Salvador, muito menos. O que ele participou foi da última ceia. Presta atenção, amado. Última. Lembra? Última ceia. E ele disse, não voltarei a cear convosco, até que ela se cumpra no reino dos céus. Ah, onde tiver dois reunidos em meu nome, eu três estarei lá. Essa reunião é em nome dele? Qual é o nome dele? Tá tudo errado, amado. Virou de ponta cabeça. Deixa pra lá.
Vai lá, vai você e a tua cabeça, porque naquele dia, amado, não tem como eu dar conta de você, nem você de mim. Será cada um por si, sabia? Naquele dia é você e o Pai, eu e o Pai. E não adianta alguém te ensinar errado, porque vai pagar por isso, mas não vai te redimir. Para onde tiver que ir, vai acabar indo de qualquer forma, se você não se consertar. E se você não assumir a responsabilidade única sua, de pessoa que pensa, que tem raciocínio, que foi dado por Deus a capacidade de raciocínio. Ela não é do diabo, não, como eles dizem aí. Você não pode raciocinar, tem que ser espiritual, tem que acreditar neles. Ser espiritual é acreditar na mentira para eles. Você não pode raciocinar, mas o raciocínio, amado, quem te deu foi Deus. E é a única coisa que te difere dos demais animais.